E aí, amantes da cultura, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer um vídeo muito legal. Vocês estão vendo aí que a gente está soltando bastante vídeo cultural, principalmente sobre curiosidades do nosso país. Já soltamos sobre as principais economias do nosso país, né? Já soltamos as revoluções principais do nosso país que difundiram de fato ali a sociedade, né? Que até hoje a gente tem aquela questão de um lado, de um outro. Enfim, hoje eu vim trazer para vocês um assunto muito importante para o nosso país, para a gente entender de fato o que aconteceu nesse país, para a gente ter os estados que a gente tem hoje. Exatamente. Vocês já ouviram falar sobre as capitanias hereditárias? Se não, antes de tudo, não se esqueça de comentar, deixar o seu joinha, compartilhar aí, comenta aí embaixo, eu quero saber mais sobre a capitania tal, tô aprendendo na escola sobre a tal. Se você acha que esse vídeo precisa ser destrinchado, explicadinho ali, cronogramicamente falando, a gente traz para vocês gravado ali tudo certinho, explicando passo a passo. Hoje toda informação é tudo, né, nessa vida. A gente sabe que a gente está passando por uns momentos difíceis na internet sobre notícias falsas, né, as famosas fake news. Então é muito importante a gente estudar qualquer tipo de tema, principalmente qualquer informação que chegar até nós. A gente precisa ir a fundo para a gente não cometer os mesmos erros, aquela disseminação toda e que a gente já conhece hoje em dia. Desde já agradeço toda a sua ajuda, né, a sua inteligência, a sua paciência e a sua audiência. E sim, bora pro vídeo, que esse vídeo tá muito massa. Bom, a gente vai falar sobre as capitanias hereditárias. Eu vou jogar algumas imagens aqui conforme eu vou falando, para vocês não ficarem vendo minha cara feia e vocês verem a imagem aqui, para vocês pegarem a noção basicamente ali o que exatamente eu tô falando, tá bom? As capitanias hereditárias surgiram em 1534. A gente sabe que o Brasil foi descoberto em 1500, depois de 34 anos, por ordem do rei Dom João III, vou jogar aqui para vocês entenderem o que eu tô falando, ordenou que tivesse uma divisão territorial no Brasil, né? A gente sabe que o Brasil ele foi descoberto pelos portugueses e desde então ele foi ordenado, ele foi dividido, né? Toda aquela organização de colônia, justamente eles poderem se organizar economicamente, né? Socialmente falando, aquela questão toda que a gente já sabe sobre a burguesia, os trabalhadores, enfim, aquela divisão toda que a gente já conhece. E basicamente o território da América Portuguesa foi dividido em 15 grandes faixas, exatamente, foi faixas assim horizontais que dividiam as capitanias hereditárias. E as capitanias hereditárias que apareceram no Brasil, eu trouxe até uma colinha aqui para vocês, desculpa se eu estiver olhando para baixo, porque são muitas e os nomes são bastante difíceis, então quando eu for falando, eu vou jogar uma imagem aqui para vocês acompanhando comigo e aí a gente vai trocando essa ideia junto. As capitanias hereditárias do Brasil foi Maranhão, Lote 1, comandado por Aires da Cunha e João de Barros. Maranhão 2, Fernando Álvares de Andrade. Ceará, Antônio Cardoso de Barros. Rio Grande, Aires da Cunha e João de Barros também. Itamaracá, Pero Lopes de Souza. Pernambuco, Duarte Coelho. Bahia de Todos os Santos, Francisco Pereira Coutinho. Ilhéus, Jorge de Figueiredo Correia. Porto Seguro, Pedro de Campo Tourinho. Espírito Santo, Vasco Fernandes Coutinho. São Tomé, Pero de Góis da Silveira. São Vicente, Martim Afonso de Souza. Santo Amaro e Santana por Pero Lopes de Souza. Vocês perceberam que algumas capitanias hereditárias, os donatários são do mesmo nome, justamente pelo fato de que algumas capitanias hereditárias eram comandadas assim, 3 por 1, e enfim, tinha toda aquela organização, e que muitas capitanias também eram bem pequenas, que vocês viram aí na imagem, eram bem pequenas, então uma pessoa conseguia organizar e administrar 2 ou 3 capitanias dependendo do tamanho. Já algumas capitanias que a gente conhece que eram uma das principais, né, como a de Pernambuco, Bahia de Todos os Santos, normalmente eram comandadas por uma pessoa só, justamente pelo fato do tamanho dela, né? É meio estranho isso, mas enfim, era a organização deles da época. Bom, até que surgiu o fracasso das capitanias hereditárias. A gente conhece, o Brasil tem um histórico de tudo que eles montavam na época, tudo que era estruturado, passava um período muito curto e já se acabava, assim como as economias que a gente viu, né, nos vídeos anteriores. Mas essa forma de governo de capitanias acabou no século XVIII, né, visto que o governo começou a ver um fracasso de algumas capitanias, outras se passarem por cima, outras ganharem mais, justamente pelo fato
fato de que a economia era feita por matéria-prima. Então muitas capitanias hereditárias, dependendo da região, existiam pedras preciosas, terra fértil, né, para plantio em grande escala. Então muitas capitanias acabavam se superando entre as outras e o governo falou, opa, pera lá, por que a capitania X está ganhando mais que a Y? Não, vamos mudar isso aí, vamos colocar o governo geral. Foi então que em 1548 se criou o governo geral, onde a capitania escolhida para ser a capital foi a capitania da Baía de Todos os Santos, que atualmente é a nossa Salvador. Eles viram que a economia, aquele giro, que infelizmente na época da escravização, Salvador era o polo de muita economia, né? Escravizados que chegavam, que saíam, que ali era desmembrado, alguns senhores, enfim, toda aquela estrutura colonial escravagista que a gente conhece, que infelizmente foi desenvolvida aqui no nosso país. Então Salvador foi escolhida como a primeira capital do nosso país, né? E aí surgiu o governo geral centralizado em Salvador. Depois do surgimento do governo geral, foi rompido o Tratado de Tordesilhas, que tinha aquele espaço que era da colônia espanhola e da colônia portuguesa, onde os portugueses começaram a expandir o nosso país e teve a demarcação territorial que é hoje. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de fazer o nosso combinado, se inscrever, compartilhar, comentar aí embaixo. Eu tô gostando bastante de trazer essas informações para vocês. Muito obrigado pela sua paciência, pela sua audiência e pela sua inteligência. Até o próximo vídeo, tamo junto, valeu, fui!